Esse ato não cai na prática da justiça histórica com as próprias mãos? Nossa, que questionamento difícil aí de responder, Cauê. Eu vou deixar para ti, velho. Tá. O que você acha? Bom, vamos lá. Quero entender ainda o conceito de justiça histórica, né? Eu acho, não sei se foi essa a intenção da pergunta, mas pelo que eu entendi aqui, é a questão de que um grupo, partindo dos seus pressupostos e dos seus princípios, decidiu iniciar esse processo de ressignificação histórica sem a consulta dos demais. Eu não sei se foi isso que ele... já que o Estado não faz nada, né? Vamos fazer. Foi isso, pelo menos foi isso que eu entendi, né? A ideia da justiça histórica com as próprias mãos é dar início a um processo de ressignificação histórica. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que é legal a gente entender o ato, a manifestação, tá? Não é qualquer manifestação, é uma manifestação pensada por um grupo que se diz aí revolucionários da periferia, tanto que se vocês procurarem, né, em outras imagens no Google aí, vocês vão perceber que no ato tem uma faixa vermelha na frente da imagem, e tem uma frase que me impactou bastante. Eu sempre gosto de frases de efeito, assim, eu acho bem legal. Eles colocaram assim: revolução periférica, a favela vai descer e não é carnaval, né? Então, quer dizer, já dá a entender qual é a ideia dessa manifestação. Ou seja, a gente está falando de uma manifestação social urbana construída pelos grupos periféricos que, estruturalmente no nosso país, são os grupos oprimidos, tá? Então, são grupos que, historicamente, foram oprimidos, e aí tem toda a questão do processo de formação da favela e o que a favela em si significa, e aí eu acho que isso fica muito bem claro na obra do Aloysio Azevedo, né, o Cortiço. O Cortiço, depois de um tempo, ele dá início à formação das favelas, mas são moradias ligadas a uma população predominantemente negra que historicamente foi oprimida no nosso país, tá? Então a gente está falando de um movimento social urbano e que, portanto, para a sociologia ele é legítimo, tá? Muitos alunos perguntam, mas é legítimo? Não é? Sim, para a sociologia urbana é um movimento social legítimo. Afinal de contas, a gente tem um grupo minoritário ou majoritário, mas que se encontra em situação de opressão, não é? Tentando superar essa sua realidade opressora, transcender isso em busca de melhores igualdades, de uma melhor oportunidade de vida, etc. Tá? Esse é o primeiro ponto importante a se mencionar. Depois, eu acho que a melhor forma de responder essa questão é com uma outra questão. Muito se falou ao longo desses dias que um grupo não tem o direito de atear fogo em um monumento histórico pleiteando uma ressignificação da história, né? Porque, de fato, isso seria fazer justiça com as próprias mãos, a partir dos seus princípios, e que não é o princípio compartilhado por todos os indivíduos da sociedade. Então, um ato dessa magnitude talvez deveria ter aí o apoio de uma maioria. E aí a gente lança uma outra pergunta, né? Quem foram as pessoas que escolheram essas figuras como historicamente importantes ao ponto de serem homenageadas com esculturas? Porque quando você coloca uma escultura e você não deixa claro aquilo, o que essa imagem representa, e passa a interpretação de que você está homenageando alguém, né? É diferente, por exemplo, de você fazer um passeio, um tour pelo Museu do Holocausto na Alemanha, onde eles contam a história do nazismo na Alemanha de tal forma que as pessoas se sintam incomodadas ao ponto de não quererem que esse período histórico se repita, né? Então a história ela é contada como ela de fato aconteceu, salientando as barbáries que aconteceram, os experimentos, a câmara de gás, etc., ao ponto das pessoas se incomodarem. Só que quando você joga um monumento e você não especifica, né, por exemplo, o Borba Gato, sei lá, responsável pela venda de 300 mil indígenas. Não, quando você não especifica, a escultura ela se torna uma espécie de homenagem.
Eu estou homenageando alguém. E a grande questão é, quem foram os indivíduos que escolheram essas figuras históricas para serem homenageados? Foi a maioria da população? Ou foi um grupo muito seleto e elitizado da sociedade que escolheu os seus homenageados a partir da forma como a história é contada?